Podemos ir abrindo as nossas Bíblias em Neemias capítulo 9. Vamos continuar a exposição do livro de Neemias. Em todos os genuínos avivamentos na história, e chamamos avivamentos quando há uma visitação especial do Espírito de Deus no coração dos homens, restaurando o fervor, a devoção espiritual do seu povo, dos seus filhos. Em todos estes genuínos avivamentos registados na história, sempre há havido uma gênese, uma origem, que é a proclamação da palavra de Deus, a pregação da Bíblia. Esta é a primeira marca para um verdadeiro avivamento. A segunda marca de uma igreja, de um povo, de uma nação, de uma alma restaurada ao seu fervor, devoção espiritual, é a mudança, é a transformação do povo de Deus. Neste caso, hoje em dia, dos crentes em Jesus Cristo. Nós estamos numa época delicada para o nosso país, especialmente para os países do sul da Europa. É época de incêndios, vigilância máxima. Temos sido alertados para o mesmo e os cuidados que devemos ter com os mesmos. Temos visto e assistido a grandes incêndios. Ora, quando há um fogo, nós conseguimos ver esse fogo, nós conseguimos até a distância considerável ouvir o fogo, digamos, aquilo que está a consumir. Conseguimos também, a vários quilómetros, cheirar os efeitos de um incêndio, do fogo, e também nós sabemos que depois de um grande incêndio, de um grande fogo, inevitavelmente ele vai deixar marcas naquilo que tocar, por onde passar. Ora, o avivamento ocorre quando Deus acende fogo nos corações do seu povo. Por meio da sua palavra, não há outra forma. É por meio da pregação da sua palavra que Deus acende esse fogo, incendeia os corações do seu povo, mobilizando o seu povo ao arrependimento, à adoração, à proclamação da sua palavra, produzindo transformação. É isto que hoje vamos ler e ver e refletir seriamente no capítulo 9, nos primeiros 15 versículos. Acompanhem-me, por favor, à leitura da palavra de Deus. Vamos colocar-nos de pé para ler a palavra de Deus, por favor, aqueles que podem. E vamos ler então os primeiros 15 versículos. Diz assim a palavra de Deus. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pão de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serbias, Bani e Canani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Azabneias, Serbias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há,
os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girjazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizestes conhecer preceitos, estatutos e lei. Por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandastes. Pão dos céus lhes destes. Na sua fome e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes dissestes que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Podem sentar-se, por favor. O que estamos a ver aqui é as marcas de um verdadeiro arrependimento. Nós vimos no domingo passado a restauração da devoção espiritual, a restauração do fervor espiritual. Há uma consagração à palavra, para ouvir a palavra e aplicar a palavra para a oração. E aqui agora especificamente vamos ver então, no seguimento desta restauração do fervor espiritual, o arrependimento. Ela é uma marca inevitável quando Deus incendeia fogo no coração de alguém. Fogo no coração do seu povo. Dos crentes em Jesus Cristo hoje em dia. Vamos olhar para as marcas do verdadeiro arrependimento. Primeiro, no versículo 1, nós vemos lamentação e contrição. No dia 24 do 7º mês, estamos a falar do mês ou setembro ou outubro, não conseguimos precisar, mas era um destes dois. Se ajuntaram. Novamente vemos aquilo que já vimos no capítulo 8. O ajuntamento do povo de Deus, a reunião do povo de Deus. E há algo de poderoso no mesmo. Nós necessitamos de ajuntar-nos. Nós precisamos de reunir-nos. Nós não devemos de abandonar a congregação. Nós necessitamos de Deus e necessitamos de outras pessoas. Necessitamos do povo de Deus. Esta é a vontade de Deus e há algo poderoso nela quando o seu povo se ajunta. Desde o início Deus planeou que assim fosse e que a nossa devoção a Ele fosse expressa não apenas individualmente, mas coletivamente. E é isto que nós vemos aqui. É por isso que nós nos reunimos ao domingo e separamos este dia de forma especial, consagramos ao Senhor. É por isso que também o fazemos repetidamente ao longo da semana também, para dedicarmos ao estudo da palavra, à oração. Esta é a vontade do Senhor. Nestes tempos de ajuntamento, nós devemos dedicar-nos à adoração, à confissão, à lamentação, à oração e à celebração. Tudo isto vemos quando o povo de Deus se ajuntava, se reunia, se congregava. E é isto que estamos a testemunhar aqui novamente no capítulo 9. Ajuntar-se à reunião do povo de Deus, centrado em Deus e na palavra de Deus, não é algo apenas para esta vida, para esta criação, mas será uma realidade experimentada por todos nós, salvos, unidos em Jesus Cristo por toda a eternidade.
nós habitaremos com Deus juntos e juntos também o adoraremos por toda uma eternidade. E o serviremos por toda uma eternidade. Apenas aquilo que estamos a expressar agora é uma sombra de algo muito maior e melhor que está por vir. Na reunião eterna do seu povo com o seu Deus para todo o sempre. Mas aqui é tempo de verdadeiro arrependimento, quebrantamento. Nós vemos que se ajuntaram e se dedicaram ao jejum, colocaram pano de saco, ainda estou no versículo 1, e traziam terra sobre si. Práticas estranhas para nós na cultura ocidental, mas na cultura oriental, na cultura judaica, tinham um grande significado. Eram ações para demonstrar e comprovar exteriormente a realidade do seu interior. A realidade do seu coração triste, contrito, quebrantado, por causa da consciência do seu pecado, da sua indignidade e da grandeza de quem era Deus. Então as cinzas acompanhavam o pano de saco, ou seja, tiravam estas vestes bonitas, como nós hoje estamos bem vestidos aqui esta manhã, e colocavam, vamos pôr, uma espécie de sacos de lixo sobre eles, para mostrar exteriormente a sua contrição, a sua humilhação diante de Deus. As cinzas acompanhavam o pano de saco em tempos de desastre nacional. Em tempos de arrependimento do pecado, nós vemos isto ao longo das Escrituras, noutros textos. O pano de saco e cinzas eram usados como um sinal público de arrependimento, humilhação, humildade diante de Deus. Tal era usado como um símbolo visível de uma mudança de coração. Tal era usado para expressar, para demonstrar a sinceridade do arrependimento ou do sofrimento. Lamentação e contrição devem acompanhar o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro avivamento. Mas não apenas isso. Nós vemos aqui confissão e abandono de pecado no versículo 2. Esta semana eu vi uma frase de um famoso pastor brasileiro, é presbiteriano, Augusto Nicodemos, e ele colocou nas redes sociais o seguinte: arrependimento não é quando tu choras, é quando tu mudas. Então, lamentação e contrição não é suficiente. E o que vemos aqui no versículo 2 é a confissão, mas também o abandono do pecado. Reparem, no versículo 2 diz que se apartaram de todos os estranhos. Se consagraram ao Senhor em santidade. Santidade é a separação para Deus e para os seus propósitos. Nós somos um povo separado por Deus e para os seus propósitos, para viver em todas as coisas de uma maneira distinta aos demais. Porque nós temos a vida de Deus em nós. O povo estava em pecado. Tinham-se unido em relacionamentos mistos com mulheres pagãs. E tinham-se também se entregue à idolatria. Foi isso que os levou ao juízo no cativeiro babilónico. E novamente no regresso a Jerusalém, eles estavam a contrair novos matrimónios com mulheres pagãs e a caminhar outra vez no mesmo caminho de idolatria. Era necessário arrependimento. Era necessário abandono do pecado. E nós vemos aqui que o povo que tinha já experimentado uma anterior consagração, separação do paganismo, anteriormente, nós vemos isso no capítulo 10 de Esdras, em que também há a leitura e o ensino da palavra de Deus. Anteriormente, cerca de 13 anos antes, e o povo despediu as suas mulheres pagãs, se separou delas. E aqui vemos novamente, agora em Neemias 9, passado 13 anos, a necessidade de voltar a haver uma separação das mulheres pagãs e até despedi-las com carta de divórcio. Porquê? O casamento misto era proibido nas Escrituras. Vamos a Deuteronômio 7. O casamento misto, ou seja, dos judeus com outros povos. Do povo de Deus, do povo da aliança com Deus, com outros povos pagãos. Era proibido expressamente. Deuteronômio 7.
Diz aqui a lei de Deus, a palavra de Deus para o povo: nem contrairás matrimónio com os filhos dessas nações, das outras nações à volta, vizinhas, pagãs. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Eis a justificação, a razão pela qual não deveria de haver casamentos mistos para o povo de Israel. Porque elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Foi isso que aconteceu. Foram levados para a Babilónia durante 70 anos no cativeiro, e agora estavam a repetir os mesmos pecados, e estavam debaixo outra vez do juízo, do julgamento, da ira de Deus. Agora, eu quero dizer, claramente as Escrituras ensinam que todo o matrimónio, todo o casamento, mesmo que seja entre um crente e uma descrente, esse casamento, quando está consumado, é sagrado e é ratificado pelo Senhor. Deus aprova, Deus valoriza, e Deus aborrece o divórcio e quem o pratica, mesmo nestas circunstâncias. Então, eu sei que alguns aqui têm um cônjuge descrente. Deus não quer que vocês abandonem o vosso cônjuge descrente. Deus aborrece o divórcio nessa condição também. O casamento é sagrado para Deus. Não devem de abandonar, divorciar-se, mesmo que o vosso cônjuge seja descrente. A Bíblia não dá possibilidade para isso. Não dá. Deus aborrece o divórcio. Então o que é que está aqui a ocorrer? Eu creio, no meu entendimento, que aquilo que está aqui a ocorrer é algo excepcional e é algo pontual e é algo aprovado e positivo da parte de Esdras na condução do povo. Porque havia muita união mista. Nós vemos que Esdras capítulo 10, 13 anos antes não foi suficiente. Neemias 9 tiveram que voltar a despedir as suas mulheres, não foi suficiente. E nós sabemos que poucos regressaram do exílio. Apenas 40 a 50 mil judeus regressaram do exílio da Babilónia. O que estava em causa aqui era a sobrevivência da etnia judaica, da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos casamentos mistos e a perda desta linhagem, por exemplo, a perda da linhagem da tribo de Judá, por causa dos casamentos mistos. E por isso eu creio que neste contexto peculiar, pontual, específico e especial aqui, que Esdras e o povo demonstraram verdadeiro arrependimento ao terem esta prática de separarem-se dos seus cônjuges pagãos. Está bem? Aqui o ocorrido é justificado, tendo em conta este contexto peculiar. Há aqui uma aplicação espiritual para nós hoje, que tem tudo a ver connosco também. Há um princípio para nós que já não somos o Israel, mas somos o Israel de Deus. Somos não o povo da antiga aliança, mas somos o povo da nova aliança. Nós somos chamados a sermos um povo distinto dentre os demais, a ser um povo separado dos demais. É repetido isso ao longo das Escrituras para o povo de Israel e também no Novo Testamento para a Igreja. Somos chamados a ser um povo distinto. Reparem também esta chamada para a Igreja, para nós. 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, 14 a 16. O que diz a palavra de Deus aqui? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse,
Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos chamados a ser um povo distinto. Amados, eu já fui membro de igreja, de 3 igrejas diferentes, em nações diferentes. Está aqui a esposa do meu pastor, então tenho que falar com cuidado. Já fui membro da 2ª Igreja Batista do Barreiro. Sou membro agora da Igreja Batista da Ramada. E já fui membro de uma igreja evangélica dos irmãos lá em Buenos Aires, perto de Buenos Aires, na Argentina. Em todas essas 3 igrejas eu tive o privilégio de servir, e digo privilégio porque é um privilégio servir ao Senhor em qualquer área, em qualquer ministério, mas também porque é uma grande paixão trabalhar com a juventude. Para mim, adolescentes, jovens, eu tenho um grande prazer. Aquilo não me desgasta, dá-me energia trabalhar com eles. Em todas as 3 igrejas, inclusive esta, nestas 2 nações distintas, eu acompanhei de perto adolescentes e jovens e os vi a apostatarem e a desviarem-se da fé. E a consumação da apostasia iniciou-se com um relacionamento com o não cristão. A mensagem de Deuteronômio 7: te farão desviar-se de mim. Essa é a realidade. Por isso é uma chamada séria para todos nós. Também em todas estas igrejas conheci casos de arrependimento pelas marcas que ficam por terem contraído matrimónio com alguém descrente. Esta é outra alerta que eu quero deixar. Há casos também nas 3 igrejas, é verdade, que a graça de Deus sobreabundou. Houve conversão e completa consagração ao Senhor por parte do companheiro ou da companheira. Mas, amados irmãos, experiências humanas peculiares e específicas não são justificação para a desobediência às Escrituras. E as mesmas são ínfimas, pela minha experiência, em comparação com todas as outras que viraram em tragédia e apostasia. É por isso que nós chamamos os jovens solteiros, homens e mulheres, a unirem-se no Senhor com alguém que teme ao Senhor, para que o vosso coração não corra o grande perigo de desviar-se dele. É por isso que somos tão enfáticos nisso, que tu não terás nenhum apoio desta igreja, nenhum apoio, se contraíres matrimónio com alguém descrente. Porque queremos mostrar o quão sério é obedecer à palavra de Deus e queremos poupar a tua alma de grandes males no futuro. Porque nós queremos que obedecer à palavra de Deus é o melhor para ti. Continuando, nesta confissão e abandono do pecado, puseram-se em pé, outra vez para ler a palavra de Deus. Por isso é que também fizemos este exercício de colocarmos em pé os microfones. Eu sabia que os cabos estavam aqui nos meus pés, algum ia voar. Puseram-se em pé, um sinal da reverência. Reverência a Deus. Reparem a atitude de coração, já não de rebeldia, mas agora reverência a Deus. Respeito por Deus. Temor a Deus. Uma mudança. Isto é verdadeiro arrependimento. Também fizeram confissão pública dos seus pecados. E não apenas dos seus pecados. Confissão dos pecados dos seus pais. Eles entenderam a sua responsabilidade, arrependeram-se da sua apostasia e também reconheceram que Deus foi justo em julgá-los pelos pecados dos seus pais. Por isso é que eles foram levados para o cativeiro, pela Babilónia, por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência à palavra de Deus. E eles confessaram, disseram em voz alta que pecaram contra Deus. E também se consagraram ao abandono do pecado. Amados, esta atitude de confissão e de abandono do pecado é aquilo que Deus promete que concede verdadeira prosperidade. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e abandona, deixa o seu pecado
alcançará misericórdia, verdadeira prosperidade. A misericórdia de Deus será sobre ti. Serás recebido de braços abertos pela graça que nós temos, a misericórdia, a bondade, o amor que nós temos em Cristo Jesus. Por isso, se estás em pecado, a chamada é: confessa o teu pecado, abandona o teu pecado e serás recebido nos seus braços de amor misericordiosos. E encontrarás verdadeira prosperidade somente na confissão e abandono do teu pecado. Ou seja, perdão, paz, alegria. Encontrarás verdadeira prosperidade. Se continuares no teu pecado, o que irás encontrar na tua alma, eu te garanto, é vazio e culpa e vergonha. É isso que o pecado paga. Mas na confissão e no abandono alcançarás misericórdia. Reparem, neste verdadeiro arrependimento, há uma mudança tal, uma transformação tal nos corações, que não apenas há lamentação, contrição, confissão e abandono do pecado, há adoração. Versículo 13 e 4, adoração. Reparem, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do seu Senhor, ou do Senhor, peço desculpa, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Nós vemos aqui de novo um dia consagrado, dedicado à palavra de Deus. Tinham tido 7 dias cheios. E agora, novamente, mais um dia de confissão, de dedicação à leitura da palavra de Deus. Amados, novamente eu digo, isto é o primeiro que tem de ocorrer para haver um verdadeiro avivamento numa alma, numa igreja, numa nação. A leitura e o ensino da palavra de Deus. Houve a leitura da palavra de Deus. Alguém sabe quantas horas? 3 horas, porque para os judeus um dia tem 12 horas. Para nós tem 24. Para eles tem 12 horas. 3 horas a ler a palavra de Deus. E depois de ouvirem a leitura da palavra de Deus, o qual produziu santificação, consagração, adoração, o texto diz que passaram outras 3 horas, mais 3 horas em adoração. Passaram metade do dia adorando a Deus e centrados na palavra de Deus. Nunca tivemos cultos tão longos. Apesar que aqui os pregadores pregam longo, nunca chegámos nem de perto nem de longe a passar metade do dia adorando, lendo e estudando as Escrituras. Mas esse é um sinal do verdadeiro arrependimento. A fome pela palavra de Deus. O desejo de devoção, de adoração a Deus. Reparem aqui a junção também do arrependimento verdadeiro com a adoração verdadeira, que tem como fonte, como gênese, a revelação da palavra de Deus ao coração do homem. Por isso, para nós é tão central que até o púlpito está no centro das instalações da igreja, a pregação da palavra de Deus. Porque é central para toda a vida na igreja. Porque é a palavra que tem o poder para produzir vida. Eles dedicam-se à oração, versículo 4 também. Neste verdadeiro arrependimento, há uma consagração à palavra e uma consagração à oração. Clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E aquilo que temos até ao final do capítulo 9 é uma oração. É a oração mais longa escrita que nós temos em toda a Bíblia. É uma oração que nós temos aqui. Eles consagraram-se à oração. Há quem diga que quem fez esta oração foi Esdras. Bem, é apenas suposição, não temos como saber, está bom? O texto não diz isso. Clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Quando o nosso coração é profundamente tocado por Deus, quebrantado pelo Espírito de Deus, quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, isso será algo bem visível e audível na nossa adoração, nas nossas orações. É isto que está a acontecer aqui no versículo 4. O quebrantamento do povo de Deus leva sempre à consagração a Deus.
É isto que está a acontecer aqui. E nós aquilo que vamos ver é que o quebrantamento também do povo de Deus, a humilhação do povo de Deus, leva à exaltação de Deus, ao povo de Deus exaltar o seu Deus. É isto também que está a acontecer aqui nesta oração. Seguindo as palavras de João Batista, é necessário que Ele, Cristo, cresça e eu diminua. Sempre quando nos diminuímos, Cristo é exaltado, Cristo é glorificado. Uma das grandes tragédias da igreja evangélica hoje em dia é que está tão cheia de humanismo e leva tão grande o homem, se centra tão fortemente no homem, que está tão vazia de Deus e do poder do Espírito de Deus. Amados, a nossa resposta à palavra, à revelação de quem é Deus, deve produzir quebrantamento, arrependimento e adoração. Perguntas para nós, perguntas para ti, para tu refletires. Quando foi a última vez que jejuaste para buscares a Deus de uma maneira especial e mais intensa, por alguma prova que estás a passar, por algum pecado que não consegues vencer? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que choraste pelo teu pecado ou pelos teus pecados? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que participaste de um encontro de oração com o povo de Deus? Quando foi a última vez? Verdadeiro arrependimento, devoção espiritual, fervor espiritual, tem estas marcas: lamento, contrição, confissão, abandono de pecado, adoração, oração, consagração a Deus. Os nossos olhos, infelizmente, da igreja evangélica hoje em dia estão demasiado secos. Necessitamos de experimentar um verdadeiro quebrantamento, arrependimento e voltar para Deus em verdadeira adoração. Amados, que isso ocorra hoje, que ocorra agora. É isto que necessitamos. (5 a 15) na adoração a Deus. Reparem como nesta oração, que é uma resposta à revelação da palavra de Deus, depois de terem estudado, lido as Escrituras, reconheceram a grandeza de Deus e relembraram-se dos seus grandes feitos para com eles. E, amados, os seus olhos foram abertos por meio da palavra de Deus para a grandiosidade de Deus, de quem é Deus. E por isso agora temos esta oração aqui nestes... e vamos apenas olhar para a primeira parte da oração, até ao versículo 15. Amados, que também agora nós, ao meditarmos na palavra, na revelação da palavra de Deus, de quem é Deus para nós, que Deus nos dê um vislumbre da sua glória, da sua grandeza, que Ele possa abrir os teus olhos agora e que Ele possa fazer-te ver a tua pequenez, a nossa indignidade, e podermos contemplar a sua glória agora. Pois é isto que aconteceu com Jó e queremos também que aconteça connosco. Foi isto que aconteceu com o povo de Israel diante da palavra de Deus e da revelação de quem era Deus e serem relembrados dos grandes feitos e maravilhas de Deus. Foi isto que aconteceu com Jó também. É isto que nós queremos que aconteça connosco hoje. Nós temos Jó 42, versículo 5 a 6, eu vou ler para vocês. Eu te conhecia, palavras de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oh, que Deus abra agora os olhos do teu entendimento para ver a sua glória. Por isso me abomino. Jó se dá conta ao olhar a grandeza de Deus, da sua pequenez, da sua indignidade, da sua vileza. Bem, não sei se isso é uma palavra em português, está bom? E reparem o que acontece ao ver a grandeza de Deus. E me arrependo no pó e na cinza.
o que aconteceu com o povo de Deus diante da palavra de Deus, porque os seus olhos foram vistos para ver a glória, a grandeza de quem era o seu Deus. Amados, enquanto não virmos a glória, a grandeza de Deus, nós nunca vamos ter esta atitude, como a do povo de Israel aqui em Neemias 9, nem a atitude de Jó, de ver a nossa pequenez, indignidade e de arrependermos dos nossos pecados. Quem é Deus? Ele é, versículo 5, o povo está a orar, estão a orar, a clamar isso em alta voz. Ele é o eterno Deus. O texto diz isto mesmo. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Quem é Deus? Ele é o eterno e incomparável. Ele é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Ele é antes de todas as coisas. Não existe outro como Ele. Ele é glorioso mais do que qualquer outra criatura. Separado de qualquer outra criatura. Mesmo um arcanjo não pode nem de perto nem de longe comparar-se a Deus. Ele é muito maior do que aqueles que o adoram. É isto que o povo está a clamar. Porque Ele é o incomparável. Ele é muito melhor do que todo o louvor que nós possamos entregar-lhe. Todo o louvor que nós possamos entregar-lhe sempre ficará aquém da grandeza de Deus, da glória de Deus. É isto que o povo está a confessar. É este o nosso Deus, o eterno, o incomparável. Versículo 6 diz que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus Te adora. Deus não é apenas o eterno e incomparável. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Deus. Nos céus, na terra, no mar, as visíveis, as invisíveis. Amados, nós somos criacionistas. Nós cremos que Deus foi quem criou todas as coisas em 6 dias literais. E todas as espécies, cada um conforme a sua espécie. É isto que Deus revela na sua palavra. Nós não aceitamos, nós não abraçamos, e crianças aqui presentes, adolescentes aqui presentes, jovens aqui presentes, aquilo que te ensinam na escola é uma mentira, uma falsidade, uma fraude. É isso que é o evolucionismo. Nós também não somos como aqueles ditos cristãos, evolucionistas teístas, em que dizem que Deus, sim, Ele foi a origem, mas depois houve a evolução, não é? Nós éramos um gerúndio, estou aqui a inventar um pouco, está bom? Do gerúndio passámos para um peixe, de um peixe passámos para uma rã, de uma rã, e abraçam também o evolucionismo. Nós cremos em Deus, na existência de Deus. Ele talvez até foi aquele que produziu a explosão, aquela famosa explosão, não é? Que falam que a explosão é a origem de todas as coisas organizadas e belas como nós vemos. É preciso muito mais fé para confessar tal coisa. A Bíblia é clara e a própria criação dá testemunho pela sua complexidade e pela sua capacidade da criação à nossa volta, ou de uma simples formiga deixar-nos perplexos pela sua organização, pelo seu trabalho, pela sua ordem. A própria criação dá prova da sabedoria, do poder, da beleza de Deus. Pois obras tão sábias, perfeitas e belas não são fruto do acaso, da explosão, mas são frutos de um Deus Criador. Mas este versículo não apenas nega o evolucionismo, mas ele também nega o deísmo. Porque o deísmo diz que Deus criou todas as coisas, mas agora é um Deus ausente. Tudo agora corre as suas leis naturais,
físicas. Naturalmente, Deus é um Deus ausente da criação. Isto é o que afirmam os deístas. E este versículo nega o mesmo, porque diz aqui que Deus sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Reparem o versículo 6, ao final. E tu os preservas a todos com vida. Deus não apenas nos criou e nos deixou à nossa sorte, como dizem os deístas. Não. Ele sustenta todas as coisas e sustenta-nos diariamente e constantemente em todas as coisas, em todo o tempo, em todo o lugar. Eu não podia estar diante de vocês agora se Deus não permitisse. Eu sou devedor até a Deus. Nós somos devedores do nosso próximo suspiro. Deus é quem preserva todas as coisas. A palavra de Deus até em Lucas 21:18, Jesus Cristo diz que não há um fio do nosso cabelo que caia sem o seu consentimento. Este é o nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. E por isso a adoração é uma resposta natural diante deste maravilhoso Deus. E reparem, o exército dos céus, versículo 6, te adora. As criaturas mais puras e sublimes, os anjos, o adoram. Quanto mais nós o devemos também de o fazer, o adorar, o reconhecer, o temer, o reverenciar. Versículo 7. Temos que avançar. Nesta oração diz quem é Deus? Ele é o soberano. Tu és o Senhor. Deus é soberano. Não Artaxerxes, o rei Artaxerxes que estava no poder naquele tempo. O povo reconhecia que não era Artaxerxes. Era Deus quem é o soberano. O Senhor dos senhores. É Deus quem está no trono. Não é nenhum homem. Esta é a confissão de todos os cristãos de toda a época. Deus é soberano, diziam os cristãos no primeiro século. Não César. Esta deve ser também a nossa confissão. Deus é soberano. Não António Costa. Não Marcelo Rebelo de Sousa. Deus é o Senhor. Deus está no teu trono. Deus está no seu trono. É Ele que está sobre tudo e todos. Todas as criaturas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, pertencem a Deus e devem sujeitar-se a Ele. E um dia todos se irão prostrar diante dele. Reparem também o versículo 7, diz que o Senhor é o soberano na salvação. Fala aqui o Deus que elegeste Abraão. Na sua soberania, Deus cumpre a sua vontade nos céus e na terra. Ele cumpre toda a história da redenção. De Gênesis a Apocalipse vemos isso. E Ele conduziu tudo soberanamente de acordo à sua vontade. E Ele, na sua soberana vontade, decidiu escolher Abraão. Decidiu escolher um só povo. O povo de Israel. Do qual viriam a ser abençoadas todas as demais nações. Por meio de Cristo Jesus, o descendente de Abraão. Reparem, quando Deus escolheu Abraão, estou a dizer Abraão, ainda não estou a dizer Abraão. Quando Deus escolheu Abraão, ele era um pagão, numa região pagã, com uma família pagã, Ur dos Caldeus. Ele não foi escolhido pelos seus méritos, ele foi escolhido pela graça soberana de Deus. Pelo amor soberano de Deus que o escolheu. De entre todos os homens. Hernandes Dias Lopes diz que a fé não é a razão da nossa eleição, a eleição é a razão da nossa fé. Volto a repetir. A fé não é a razão da nossa eleição, a eleição é a razão da nossa fé. Fomos escolhidos por Deus pela sua graça. E por isso nós respondemos com fé. Porque fomos escolhidos por Ele. Nós não somos salvos pelas obras, nem pela nossa própria fé. Nós somos salvos para boas obras. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus?
Está-se a referir ali no texto à fé. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Ele é o soberano na salvação. Quando, por exemplo, a Bíblia trata os homens como mortos nos seus delitos e pecados, o morto não pode fazer nada. Não pode responder, ou pode? Podemos nos aproximar no cemitério de Odivelas à campa e chamar pelo morto para vir fora? Quando, por exemplo, Cristo fala com Nicodemos, é necessário nascer de novo? Algum de vocês teve participação no vosso nascimento? Escolha no vosso nascimento? É um ato soberano a salvação da parte de Deus. Isso é claro nas Escrituras. Do princípio ao fim. Ao Senhor pertence a salvação. Quando Jonas clamou isso, desde o ventre do peixe, o peixe vomitou Jonas. Por isso é que dizem que o peixe era arminiano. É piada seca, tá bom, do sermão. Ao Senhor pertence a salvação. Todo o mérito, do princípio ao fim, é do Senhor. Deus escolhe soberanamente. Deus separou um povo soberanamente para Ele. E Deus continua a chamar eficazmente homens e mulheres como seu povo, suas ovelhas. Cristo disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é também o fiel, versículo 8. E cumpriste as tuas promessas, diz o texto, versículo 8. Cumpriste as tuas promessas. De maneira imprevisível, contra todas as expectativas, Deus cumpriu todas as suas promessas para Abraão. Por exemplo, o nome de Abraão, nós vemos aqui no texto, foi mudado de Abraão para Abraão, que significa pai de muitos. Pai de muitos. Agora, era imprevisível e contra todas as expectativas que Abraão se tornasse o pai de muitos, pois aos 100 anos ainda não tinha recebido o filho da promessa. Nós vemos que 25 anos passaram desde a promessa do nascimento de um filho, do qual Deus iria fazer através de Abraão uma grande nação que seria de bênção para todas as demais nações, porque iria nascer um descendente desse povo, Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens. Abraão se tornou o pai de muitos, mas apenas aos 100 anos é que foi pai do filho da promessa. Quando Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Eis que nasceu Isaac. O impensável. Contra todas as expectativas. Mas Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Amados, temos milhares de promessas nas Escrituras para nós. Eu já disse aqui que alguém já disse que há mais de 30 mil promessas na Bíblia para nós. Amados, todas elas serão cumpridas. Deus é fiel, mesmo que no presente da tua vida pareça impossível. Deus irá cumprir. Ele é fiel. Versículo 9. Ele é compassivo. Quando o povo clamou junto ao Mar Vermelho, quando o povo clamou no Egito, ele é compassivo, ele esteve disposto, ele cheio de compaixão tomou a iniciativa para salvar o seu povo. E nós vemos também que Cristo tomou a iniciativa para nos salvar. Ele desceu dos céus para a cruz, para morrer no nosso lugar. Ele é cheio de compaixão. Versículo 10 e 11, ele é o Todo-Poderoso. E aqui é mencionado os grandes sinais e milagres que Deus fez para resgatar o seu povo do Egito. Para salvar o seu povo do Egito. Grandes livramentos, manifestações poderosas da glória de Deus. As 10 pragas, como nós já vimos seguramente em filmes. Tudo o que aconteceu no Egito foi propositado. Deus até, diz o texto, que endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Porquê é que Deus fez isso? Soberanamente, para manifestar a sua glória e para engrandecer a sua reputação. Reparem, o versículo 10 ao final. E assim adquiriste renome como hoje se vê. Assim ficou claro para todos e para nós que foi Deus quem os salvou.
quem salvou Israel e não foi devido à bondade, benevolência de Faraó. Não, foi Deus. Versículo 12. Ele é o protetor do seu povo. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haveriam de ir. Ele é o protetor. Aqui vemos a proteção de Deus no deserto para um povo de cerca de 2 milhões de pessoas. Foi impressionante e um autêntico milagre preservar aquele povo 40 anos no deserto. O deserto de dia é um calor insuportável. À noite é um frio insuportável. E o que é que vemos aqui? Que Deus de dia deu uma nuvem para aliviar o calor. À noite uma coluna de fogo para aliviar do frio, para os aquecer. Deus é o protetor do seu povo. E o fez também para guiar o seu povo. Deus protegeu o seu povo no deserto. Se o fez no deserto, o poderia voltar a fazer com os judeus em Jerusalém agora, retornados a Jerusalém. Era disto que se estava a lembrar o povo naquele momento. E também para nós hoje, o pode voltar a fazer hoje. Se Deus fez isto no passado, Deus pode e faz isto por ti no presente. Ele é o teu protetor, o teu escudo, refúgio, rocha, castelo forte. Ele é também, versículo 13 e 14, o santo. Ele deu os seus juízos, estatutos, mandamentos, preceitos, lei, tudo isto na Torá. Toda a instrução de Deus, a mesma que é boa e verdadeira. Se nós aplicarmos ela às nossas vidas, obteremos o favor de Deus, a bênção de Deus e a glória para Deus. Deus nos deixou a sua palavra. Deus revelou-se a nós. Deus deixou-nos o recurso mais precioso de todos para esta vida. A palavra de Deus. Ele é o provedor, versículo 15, e terminamos. Versículo 15. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Pão do céu deu ao povo, não o pão dos doces da ramada. Pão celestial, cereais celestiais, do melhor que há. Água da rocha, da mais pura que alguma vez existiu. Deus é o provedor do seu povo e Deus dá aos seus filhos o melhor. O melhor. Este é o nosso Deus. Pão dos céus lhe deste na sua fome. Amados, agora prestem atenção na conclusão. Pão dos céus lhe deste na sua fome. O alimento foi concedido pelo poder de Deus para dar vida no deserto. Mas esse pão foi apenas temporário. Mas foi uma imagem do verdadeiro e eterno pão dos céus. Cristo Jesus enviado dos céus à terra para nós. Ele próprio se referiu em João 6 que Ele é o pão dos céus. E quem se alimentar, se apropriar dele, não terá jamais fome. Fome de justiça. Será saciado de justiça, de paz, de alegria, de vida eterna. Diz o texto, água da rocha lhes fizeste brotar. Em 1 Coríntios 10, Paulo diz que Cristo é a nossa rocha. Cristo é tudo aquilo que nós necessitamos para a vida eterna e para esta vida. É Ele quem nos protege. E Ele é como esta rocha que nos sustenta com água viva. Por último, o texto termina. E os fizeste possuir a terra que lhes juraste dar. Para os judeus esta promessa tinha um grande significado. Depois de décadas de cativeiro, estavam de volta à terra que Deus prometeu-lhes. Rodeados de inimigos, como já temos visto ao longo do livro de Neemias. Disciplinados por Deus. Estiveram no cativeiro durante 70 anos na Babilónia. Com dificuldades 1000. Mas eles estavam a possuir novamente a terra que Deus lhe prometeu. Regressaram a Jerusalém. Amados, nós também, como povo de Deus, estamos rodeados de inimigos poderosos. Satanás, o mundo, a carne. Muitas vezes também, e justamente, somos ou seremos disciplinados por Deus, assim como foi o povo no passado.
Enfrentamos nesta realidade, e vocês sabem muito bem, muitas aflições, muitas dificuldades. Mas uma coisa é certa, amados irmãos, nós também um dia tomaremos posse da Jerusalém Celestial. Louvado seja o Senhor. Estamos a caminho de lá e chegaremos lá como Deus nos jurou que assim será, por meio da obra de Jesus Cristo em nós. Amados, diante deste Deus imensurável, incomparável, inigualável, só há uma resposta aceitável, tua e minha. Quebrantamento, arrependimento de pecados e adoração. Fica neste momento, em silêncio onde tu estás, entregando o teu coração, as tuas emoções, afeições a Deus, quebrantando-te, arrependendo dos teus pecados e o adorando. E vamos tirar um tempo para isso, em silêncio.